Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Esta noite vamos falar sobre futebol e sobre basquetebol. O meu primeiro convidado é o presidente de um grande clube de referência da cidade do Porto. Este clube foi fundado em 1903 e tem um grande palmarés. Ganhou um campeonato, tem 5 taças de Portugal, 3 supertaças e é o quarto clube português com o maior número de títulos. Portanto, o meu presidente, como já devem ter percebido, é o atual presidente do Boa Vista Futebol Clube, Dr. Manuel Maio. Muito boa noite. Muito boa noite. Obrigada pela presença no Fora do Jogo. Eu gostava de começar por lhe falar sobre o lema da sua campanha, portanto, para liderar a direção da Boa Vista. O lema era União, Credibilidade e Mística. Está a conseguir levar este lema a efeito? Sim, estou a conseguir união porque a perspectiva era unir a família boavisteira que estava um pouco desavinda, enfim, de acontecimentos ocorridos nos últimos anos. A mística foi envolver aquilo que eram os jovens atletas formados no clube, com antigos atletas que nós lá temos, com técnicos e outros elementos ligados à instituição durante estes anos, para que, de facto, aquilo que sempre foi a dinâmica do Boa Vista como um clube, enfim, com a importância que referiu e com o palmarés desportivo que tem, foi voltar, digamos, a juntar aquilo que é um clube místico e com esta mística. A credibilidade tem a ver com aquilo que é a recuperação de uma imagem perante o exterior, que também foi muito afetada por força de várias vicissitudes, sendo uma delas, enfim, aquela decisão administrativa da Comissão de Disciplina da Liga que provoca a descida da divisão de Boa Vista, e depois com outros acontecimentos dos últimos anos que foram ocorrendo, e que, de facto, descredibilizaram uma instituição centenária, como também o referiu, e também sinto, de facto, que com 3 meses de mandato, que já essa, digamos, a mística está no terreno, a união dos associados é bem vista e até que, com as dificuldades esportivas de resultados que temos tido, nós temos associados connosco, unidos e sempre, obviamente, preparados para o melhor e querendo o melhor. E temos do lado da credibilidade hoje as instituições desportivas e outras de outra natureza, políticas, autárquicas, etc. Hoje voltam a olhar para a Boa Vista como um clube de referência importante para a nossa cidade. O João Loureiro disse que estaria com o Manuel Maio de alma e coração. O que é que na prática ele tem feito para colocar esta expressão em prática? Portanto, o João Loureiro foi um presidente que esteve ligado aos últimos feitos desportivos da Boa Vista. Conhece bem a casa, conhece-me bem a mim, que eu estive com ele 14 anos nos corpos sociais, eu como vice-presidente e ele 10 anos como presidente, porque eu comecei com o pai, o Major Valentim Loureiro. E, portanto, João Loureiro foi um entusiasta, digamos, da minha candidatura, e quando ele aplica essa expressão de alma e coração, coração porque o João Loureiro nasceu de preto e branco, nasceu de xadrez, nasceu no Boa Vista. Aliás, ele diz muitas vezes que quando era pequeno ia para o banco, quando Zé Maria Pedroto era treinador, e o pai era obviamente responsável pelo futebol. E a alma faz parte daquela forma muito particular do João Loureiro de ser, que é uma dedicação que ele tem ao clube. E, de facto, o João Loureiro, dentro daquilo que tem sido, enfim, as nossas relações, tem-nos ajudado em aconselhamento, no que concerne fundamentalmente às questões do futebol, e que teve também uma intervenção importante quando tivemos que resolver o problema dos impedimentos. Manuel Maio, peço desculpa, vou usar as minhas cábulas porque, para a próxima questão. O Boa Vista conta atualmente com atividades subaquáticas, handball, atletismo, boxe, ciclismo, desporto adaptado, esgrima, futebol masculino, feminino e veteranos, futsal, ginástica, hóquei em patins, judo, karaté, kempo, natação, ténis, voleibol masculino e feminino e xadrez. Com um leque de modalidades como estas tão grande, o que é que, na sua opinião, faz com que digam que o Boa Vista é um gigante adormecido?
Falta aí ainda o futebol americano e o rugby. E não temos voleibol masculino, é só feminino. Então é uma falha. Bom, o Boa Vista, de facto, eu ainda há dias, enfim, para um órgão de comunicação social, dei uma entrevista e referi que o Boa Vista continua a ser o clube em Portugal de futebol mais eclético. Ao contrário de outros clubes, nomeadamente clubes da Primeira Liga, que vão terminando com as modalidades por razões de racionalidade de custos, o Boa Vista tem mantido este ecletismo e é que também faz desta instituição uma instituição particular que é agregar, é uma instituição agregadora em que nós estamos sempre disponíveis para que as modalidades se desenvolvam e, eventualmente, para novas modalidades, como foi estas duas últimas até que eu referi, e, nomeadamente, até o próprio Hockey em Campo, que começou no Boa Vista, depois de muitos anos, há 2 anos. Mas há aqui uma questão que é muito importante referir, é que as nossas modalidades desportivas, com a exclusão, neste caso, do ciclismo, porque é uma sociedade também desportiva, e o Boa Vista continua a ser o único clube a ter ciclismo, com grandes feitos desportivos também nessa área nos últimos anos. Nós temos uma política neste momento de muito rigor no que concerne às modalidades. Eu mal tomei posse numa reunião com todos os diretores das modalidades em que lhes fiz ver o seguinte: meus amigos, nós não queremos acabar com as modalidades, mas queremos forçosamente que as modalidades sejam autossustentáveis. Era importante para si que todos tivessem consciência disso? Claro, claro. E esta autossustentabilidade consegue-se da seguinte forma. Consegue-se com o empenhamento dos dirigentes, dos atletas, afetos àquelas modalidades, no que concerne àquilo que são racionalização de custos, racionalização de meios, sinergias, recolha de apoios, de patrocínios, porque se as pessoas gostam da modalidade, ou daquelas modalidades, e nós queremos lá no Boa Vista, o Boa Vista tem uma parte que cede às modalidades, cede instalações, cede os consumos de água, energia, gás, portanto, há aqui digamos, uma contrapartida que o Boa Vista concede e bem às modalidades, sendo que elas também têm que ser autossustentáveis no que concerne depois ao desenvolvimento da própria modalidade. E nós nessa matéria não estamos arrependidos, porque o Boa Vista, além de ser uma instituição também de utilidade pública, de ser uma instituição desportiva, tem uma função social importantíssima nesta cidade do Porto, e em particular aqui nesta área envolvente, dos bairros sociais, das escolas inclusivamente. E esta função social, temos cerca, neste momento, 2.600 atletas, em todas estas modalidades que referiu. Uma enorme responsabilidade, não é? É uma enorme responsabilidade, e que nem sempre, ou quase sempre, ou nunca, é reconhecido pelos poderes instituídos, quer seja o poder central, quer sejam os poderes locais. Eu sou, por acaso, presidente também da autarquia onde nós estamos aqui neste momento. E nós, para todas as coletividades aqui da Freguesia de Ramalde, nós disponibilizamos os meios de que dispomos para apoiar estas coletividades. O Boa Vista, ao nível que tem, enfim, com esta sua função social, nós substituímos-nos ao Estado. Está previsto na Constituição da República Portuguesa que compete ao Estado educar, formar jovens para a prática desportiva, mente sano, em corpo sano. Mas o Estado não dá as suas contrapartidas a uma instituição de utilidade pública para que se substitua o Estado. E daí as nossas dificuldades, também financeiras, e daí nós dizermos, enfim, aos responsáveis, seccionistas e dirigentes, que têm que ter esta corresponsabilidade e esta partilha e esta solidariedade naquilo que é a repartição das despesas e dos custos, para que, de facto, o Boa Vista possa desempenhar também esta função social para além da desportiva. Que vantagens é que retira o Boa Vista do protocolo com a AC Milan para a escola de futebol? Bom, esse protocolo com a AC Milan é um protocolo interessante, mas os protocolos, como em tudo na vida, só são bons se interessam às duas partes. É interessante, sob o ponto de vista do prestígio e da imagem, termos este protocolo com a AC Milan. Muitos jovens, portanto, transita pela escola da AC Milan e nós temos equipas a jogar, portanto, com as nossas camisolas, mas que
portanto fazem parte dessas escolas do AC Milan, mas é um processo que está neste momento em reapreciação, reanálise, por aquilo que eu referi. Portanto, os protocolos só se interessam às duas partes. E eu acho que neste momento o interesse está mais consubstanciado do lado do Milan, sob o ponto de vista da salvaguarda, do que propriamente do lado do Boa Vista. E eu estou, enfim, em negociações com a AC Milan, com essa escola, no sentido de criar aqui pontos de equilíbrio que satisfaçam os interesses das duas partes. Presidente, penso que podemos adiantar já uma notícia de última hora que tem a ver com a equipa técnica do Boa Vista. Pois, o futebol tem alegrias, virtudes, mas também tem irracionalidades. E depois também tem paixão e tem desgosto, não é? As nossas expectativas, quando criámos uma equipa de futebol este ano, com as dificuldades, depois temos ultrapassado 38 impedimentos, enfim, por incumprimentos anteriores, criámos uma equipa técnica, uma equipa de futebol, e a nossa ambição e a ambição dos bobisteiros é ganhar. E eu tenho bem presente que no dia da apresentação da equipa aos sócios, eu disse, nós aqui não fazemos promessas, assumimos compromissos. E o nosso compromisso, e a equipa que está ali, tem um compromisso, é ganhar. E, portanto, e nós assumimos o ganhar como um grande objetivo. E depois contamos os pontos. E as coisas não têm estado a correr bem. E, portanto, e como não têm estado a correr bem, e estamos muito aquém daquilo que são as expectativas criadas, até porque temos uma boa equipa, geralmente isto parte pelo elo mais fraco. E o elo mais fraco é sempre a equipe técnica. E eu hoje, portanto, depois da derrota ontem em casa com o Mirandela, que nos colocou numa posição desajustada àquilo que é o valor da equipa e àquilo que também é, digamos, a imagem, o palmarés e aquilo que são as ambições do Boa Vista, a nossa equipe técnica colocou o lugar à disposição, reconheceu que, de facto, as condições eram muito precárias para poder recuperar até animicamente a equipa para o próximo jogo, colocou o lugar à disposição. Hoje de manhã, portanto, aceitamos e já estamos a trabalhar na nova equipa. Já há nomes para substituir? Não. Portanto, estamos a trabalhar na nova equipa. Eu, enfim, assumi um compromisso e está na página, portanto, no sítio da net do Boa Vista, que amanhã, até ao fim da tarde, forçosamente, vamos apresentar a nova equipe técnica, ou anunciar, pelo menos, e apresentá-la, sendo certo que a equipa que terminou hoje a sua função muito curta dedicou o melhor possível dentro daquilo que foram as adversidades, mas quando a bola não entra e os resultados não aparecem, o futebol avalia-se, o futebol tem balancetes semanais e avalia-se semanalmente com os resultados, não é? E portanto, enfim, obrigado a Mano Barreiros e a sua equipa, de facto, pelo trabalho que desenvolveram e pelo seu empenhamento e dedicação. Mas a vida é assim, temos que continuar. Obrigada também, Sr. Manuel Maia. Havia muitas perguntas ainda para lhe fazer, mas em televisão somos escravos do tempo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite e sempre disponível. Obrigada. Muito obrigado. Até breve. Até breve. Passamos agora à síntese da atualidade esportiva. Paulo Futre vai realizar mais um jogo solidário, desta vez no estádio do Clube Desportivo do Candal. Às 15 horas do dia 20 de outubro, o encontro vai opor a equipa de Futre e seus amigos contra as Estrelas de Portugal, numa iniciativa solidária que tem como objetivo recolher alimentos a favor dos mais necessitados. Para assistirem ao jogo, os espectadores deverão fazer-se acompanhar de produtos alimentares e, em troca, existe a promessa de ver no relevado do Rei Ramiro individualidades das mais diversas áreas, como jogadores, cantores e atores conhecidos. Nos 3 jogos já realizados, o programa Futebol Solidário já conseguiu reunir 19 toneladas de alimentos. No dia 28 de outubro, a 9ª Maratona do Porto vai unir pela primeira vez as cidades de Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia. Na opinião do diretor da prova, Jorge Teixeira, este novo percurso representa um marco importante pela possibilidade de proporcionar aos cidadãos e estrangeiros inscritos belíssimas paisagens. A pouco menos de 3 semanas do evento estão confirmados atletas de 36 países e mais de 2.000 inscrições para o percurso principal. O olímpico Rui Pedro Silva lutará contra o habitual contingente africano e Jéssica Augusto, 7ª nos Jogos Olímpicos de Londres, deverá correr os 15 km,
tal como os antigos campeões da Europa e do mundo, Abel Anton e Martin Fiz, de Espanha. A Irlanda do Norte escolheu o Hospital da Rábida para dar assistência clínica à seleção por ocasião do jogo com Portugal, a contar para o Grupo F da fase de qualificação para o Mundial de Futebol, a realizar no Brasil em 2014. Entre 15 e 16 de outubro, a unidade privada do Grupo Espírito Santo de Saúde responderá à pretensão dos responsáveis médicos da seleção norte-irlandesa, com especial ênfase nas especialidades de ortopedia e de imagiologia. A escolha recaiu no Hospital da Rábida, que além dos meios complementares de diagnóstico, como ecografia e ressonância magnética 3 Tesla, entre outros, terá uma equipa constituída por médicos de várias especialidades, particularmente dedicada a apoiar clinicamente a seleção da Irlanda do Norte. Segue-se o espaço onde vamos comentar a atualidade esportiva deste fim de semana com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Podemos começar por falar do futsal, Primeira Divisão Nacional. Este fim de semana o Módicos recebeu o Sporting. É verdade, o Módicos está com um arranque de época um bocadinho difícil. Eu penso que, atendendo de facto talvez à evidência da época passada e à prestação que tiveram, começa-se a exigir um pouco mais, mas de facto perderam por 4-0 com o Sporting. Eu penso que não será alheio também a esta prestação menos conseguida do Módicos neste início da época, as saídas de dois elementos muito importantes no 5 inicial, que era o Luís Miguel e o Emerson, e eu penso que foram agora para a China há relativamente pouco tempo, e eu julgo que se perdeu um bocadinho aquilo que era, no fundo, a imagem do próprio clube, que era haver uma coesão do ponto de vista da equipa bastante grande e uma rotina não também. Não só técnico como emocional. Sim, eu até me referi ao facto de haver um tempo de rotina da própria equipa, a equipa ter um leque de jogadores, sobretudo aquele leque principal de jogadores utilizáveis, o 5 inicial mais aqueles 3 ou 4 que depois poderiam substituir, serem jogadores que estavam a jogar há muito tempo juntos e que permitiam uma certa coesão do ponto de vista até, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da equipa, do ponto de vista tático, conhecerem as rotinas e poderem até conseguir melhores resultados. Diz-se que o Sporting, apesar do jogo se antever difícil, acabou por ter uma vitória relativamente fácil, porque chegou ao intervalo a ganhar 2-0 e, portanto, não houve ali até aquela dificuldade que muitas vezes o Módicos põe nos jogos em casa de poder levar a incerteza do resultado até ao fim. O Sporting, por sua vez, também vem de um arranque de temporada como o Benfica, muito bom, até agora soma vitórias todos os jogos que fez, e eu penso que mais uma vez que se vai assistir a uma luta muito interessante entre o Benfica e o Sporting, e o Módicos, no fundo, tem agora a responsabilidade acrescida de demonstrar que não foi por acidente ano passado que teve aqueles resultados. Portanto, eu penso que esta derrota acaba por ser natural em função das expectativas que se colocam no desfecho final da prova, mas para o Módicos não tem sido de facto o melhor arranque. Cancela, se me permite uma analogia com a época passada, o Módicos, convém salientar que foi o único clube que na época passada, aliás, ao lado do Benfica, não foi o único, foi o Módicos e o Benfica que conseguiram arrancar empates ao Sporting, tudo o resto foram vitórias. É verdade, portanto, mais uma vez se verifica que o próprio Módicos este ano poderá vir a sentir dificuldades, e é pena, porque eu acho que o André Teixeira, que foi para mim, eu aliás referi isso, para mim a grande aquisição do plantel este ano foi o treinador, porque eu acho que é de facto uma mais-valia para o Módicos, do ponto de vista técnico, e não só, julgo até do ponto de vista organizacional, é uma pessoa extremamente metódica, pelo menos as referências que existem, é de ser um treinador excelente e, portanto, muito à imagem até daquela ambição e daquela mística que tem o Módicos, e, portanto, aquilo pode ajudar, podia ajudar a isto. Eu julgo que, de facto, estas saídas, que eu penso que até terão sido extemporâneas, podem eventualmente vir fragilizar um bocadinho. Mas eu julgo que, apesar de tudo, não se pode também dramatizar, porque eu acho que o Módicos, numa derrota com o Sporting,
não é uma equipa que não é do seu campeonato, por assim dizer. Sem dúvida, mas ontem víamos que os adeptos do Módico já assobiaram a equipa técnica e apesar de Sandro ter pedido paciência. Eu acho que é importante as pessoas perceberem que, por exemplo, o Módicos mesmo assim mantém no seu 5 inicial 2 ou 3 jogadores de referência, como o Sandro, o Nandinho e o Gabriel, que são 3 jogadores que eu acho que no fundo garantem a manutenção da equipa do ano anterior e os adeptos têm que ter alguma paciência, porque a dimensão de uma equipa como o Módicos, mesmo até com toda a ambição que colocam em campo, está muito longe. Eu já nem estou a falar do ponto de vista do orçamento, propriamente dito, que aí saberemos que existem diferenças abissais, muitas discrepâncias, mas eu estou a falar também em tudo o resto, por exemplo, os próprios adeptos, a forma, o pavilhão, mesmo tendo sido requalificado, está muito longe de permitir as condições que tem, por exemplo, o Sporting ou o Benfica, e portanto os adeptos têm que perceber que aquilo que o Módicos fez ano passado foi uma coisa extraordinária, que provavelmente não tem necessariamente e poderão não ter condições de repetir este ano. Portanto, eu acho que isto é um resultado, independentemente até de ser um 4-0, ser um resultado perfeitamente normal. Curioso é que este Sporting conta já com 31 golos marcados e apenas um golo sofrido. É natural, porque também o Sporting tem como principal adversário o Benfica e vice-versa. Portanto, aquilo que se tem verificado nos últimos anos tem sido um campeonato de 2 equipas, onde se intrometem aqui e ali algumas equipas, que foi o caso do Módicos na época anterior, e também aqui e ali os Leões de Poço do Salvo ano passado foram uma equipa sensação da prova. E que estão em primeiro. E, efetivamente, e portanto eu julgo que eles poderão, mesmo assim com a saída de alguns jogadores, nomeadamente uma referência para o Benfica, acabarão provavelmente de ser uma outra vez fazer uma gracinha, mas eu acho que, de facto, todos estes registros, sobretudo na fase regular do Benfica e do Sporting, por muito que se refira ao número de vitórias, o número de golos marcados, tem necessariamente a ver, que ainda com uma diferença muito grande de valores entre estas 2 equipas e todas as outras que competem na fase regular. Cancela, passamos ao voleibol. Este fim de semana, aliás, sexta-feira passada, realizou-se em Coimbra a final da Supertaça da modalidade, que opôs frente a frente Benfica e Sporting de Espinho. É verdade, aliás, o Benfica nas amadoras tem esta saga, por exemplo, ganhou a Supertaça agora ao Sporting de Espinho e tinha perdido a final Ford para o Sporting de Espinho. Diga-se também aqui nesta modalidade que existe de facto de há uns anos a esta parte, uma equipa que está acima de todas as outras, não sou eu que digo, em termos orçamentais, o Benfica, e até em termos técnicos e de grande qualidade dos atletas, está muitos furos acima de qualquer outra equipa, mas o Benfica de facto já não ganha um campeonato, é preciso que se diga, desde 2004-2005. E portanto, por várias vicissitudes, houve que foi uma surpresa, que foi o Fonte Bastardo há 2 anos, e agora o Sporting de Espinho. E eu julgo que o Espinho, este ano até convirá aqui fazer referência a isso, os títulos ou os comentários é que o Benfica arrasou o Espinho, etc. Convém aqui referir que o Espinho não se apresentou na sua melhor condição. Há alguma incerteza da própria... esteve muito próximo da desistência. Exatamente, era isso que eu ia referir, porque efetivamente até início de setembro ainda havia alguma incerteza da continuidade ou não da secção de voleibol. Fizeram 5 ou 6 contratações muito sonantes. O Flávio Cruz, do Benfica, por razões de ordem pessoal, vão tê-lo, porque ele quis, no fundo, por razões de estar junto da família, acabou por ficar portanto, no Espinho, e depois tem um colombiano e um argentino, e o colombiano é o Carlos Mosquera e o Jerónimo Nicola, que é um argentino, que poderão ser importantes portanto, para esta fase, ou para esta tentativa de revalidar o título. Pelo menos assim se vê que o campeonato possa arrancar. Será uma luta a 2 entre o Benfica e o Sporting de Espinho, e eventualmente com o Fonte Bastardo, sim, eventualmente com o Fonte Bastardo poder fazer alguma coisa quanto à resistência destes 2 clubes. Eu faço este introito para explicar por que razões é que efetivamente o Sporting de Espinho não se apresentou na sua melhor condição. Está agora na nave de Espinho como casa
para receber os adversários. Tem andado um bocado com a casa às costas, não é? Tem andado com a casa às costas porque tem que conciliar com outras modalidades, nomeadamente com o atletismo. Estão a tentar o pavilhão de Anta, que dizem que o piso que também é muito difícil. Portanto, apesar de tudo e de todas estas adversidades, eu penso que o Sporting de Espinho, pelo menos, acabou por efetivamente se apresentar na sua melhor forma. Também do ponto de vista do jogo, convém aqui referir que tem feito algumas adaptações. O próprio Sporting de Espinho terá agora falta de um oposto de raiz e, portanto, julgo que o resultado, no fundo, espelha o grande avanço de preparação que o Benfica já tem para esta época e, de facto, as dificuldades e as deficiências e as adversidades que o Sporting de Espinho experimentou neste início da época. Cancela, muito rapidamente vamos ao futebol da terceira divisão nacional, em que na Série C o Grijó é já líder isolado. É verdade, o Grijó julgo que está a aproveitar muito bem este início da época relativamente àquilo que está no horizonte, que é a extinção da terceira divisão e, portanto, ou de facto sobem, eu diria, 2 divisões, ou então bem para o distrital e, portanto, julgo que será um tudo ou nada. Penso que aqui também se verifica uma grande estabilidade diretiva, quer do ponto e eu ia referir as duas coisas, e também da equipa técnica, aquilo que eu referi há bocadinho para o modo que aqui o jogo que se verifica, porque já há meia dúzia de anos o mesmo treinador, a mesma equipa diretiva, desde 2006, 2007. Acompanha no fundo este evoluir de situação, fizeram no fundo um progresso bastante grande, porque o Grijó era um clube dos distritais, está guindado para uma posição que não lhe era habitual, consolidou a sua participação na terceira e, como eu disse há uns programas atrás, eu julgo que quer o Salgueiros, quer o Grijó, até o Lamas, que são estes que estão classificados nos primeiros lugares, poderão tirar bastante partido desta pequena deslocação que fizeram para a região centro do país, destas equipas do Norte. E, portanto, eu julgo que o Grijó tem todo o mérito. Este fim de semana, a grande figura, no fundo, de todo o jogo foi o guarda-redes adversário, o guarda-redes do Parada, e foi uma vitória difícil e com alguma felicidade, pelo menos houve um autogolo dos locais que permitiu que efetivamente depois também pudessem ter chegado à vitória, mas eu julgo que há aqui um mérito muito grande, sobretudo por esta capacidade que o Grijó tem de se ter consolidado numa divisão que tinha muita competitividade e que estavam uns furos acima daquilo que o Grijó, por exemplo, o Grijó começou há 2, 3 anos pela primeira vez a disputar jogos de eliminatória de Taça de Portugal e, portanto, é sempre difícil a uma equipa que vem dos distritais e que ascendeu há relativamente pouco tempo a este grau de competitividade manter o nível que tem mantido, pelo menos, já o ano passado fez um campeonato interessante, mas eu julgo que este ano está a aproveitar da melhor forma esta situação. Nível que pode terá com certeza também a próxima jornada entre Grijó e Salgueiros 08. É verdade, o Grijó jogando em casa, Cancela. o campo dos Arcos em Grijó é um campo difícil, um estádio difícil, e eu julgo que é uma excelente oportunidade para que o Grijó possa acabar a diferença para o Salgueiros. É evidente que o Salgueiros, para além da mística que representa, também tem objetivos muito bem traçados para esta época e também poderá não perder esta oportunidade porque é uma equipa muito mais até rotinada e com grande qualidade que pode criar muitas dificuldades ao Grijó, mas eu julgo que está aqui uma grande oportunidade do Grijó consolidar a liderança na próxima jornada. Cancela, obrigada. Até para a semana. Muito boa noite. E fica por aqui esta primeira parte do Fora do Jogo. Na segunda parte volto para lhe falar de basquetebol. Até já.